Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, e vai levando, vai empurrando com a barriga, achando que um dia esquece. Mas não esquece, não. Fica ali, no cantinho da alma, doendo baixinho, esperando a hora certa de sair. Hoje, aos meus 75 anos, sentada aqui na minha cama, ouvindo o vento balançar as cortinas, resolvi contar. Contar porque cansei de carregar sozinha. Contar porque talvez alguém precise ouvir que não está sozinha nessa vida. Meu nome é Gene. Gene mesmo, daquele nome que a mãe da gente dava quando não tinha muito estudo, mas tinha muito amor. Ou pelo menos era o que eu achava, até descobrir que nem toda mãe tem esse amor guardado no peito. Sabe quando você olha para trás e vê que sua história começou antes mesmo de você nascer? Pois é assim com a minha. Minha história começou com minha mãe, Cidinha, ajoelhada na lama de um chiqueiro, disputando comida com os porcos. Minha mãe era uma menina perdida pelo mundo. Órfã desde pequena, andava de casa em casa, pedindo um prato de comida, um lugarzinho para dormir. Naquele tempo, minha filha, não tinha esse negócio de governo ajudar, de abrigo, de nada disso. Quem não tinha família, não tinha ninguém. Foi numa dessas andanças que ela chegou na fazenda do meu pai. 19 anos ele tinha, já dono de terra boa, gado gordo, casa grande. Antônio de Souza, o nome dele. Todos chamavam de seu Tonho. Homem respeitado na região, de chapéu sempre encaixado na cabeça, bota suja de barro e voz que, quando falava, todo mundo escutava. Ele estava voltando do pasto quando viu minha mãe. Ela estava ali, ajoelhada no chiqueiro, com a mão suja de terra, catando os restos de comida que os porcos tinham deixado. Magra que nem galho seco, o cabelo desgrenhado, a roupa rasgada. Uma menina faminta, desesperada. Meu pai parou o cavalo e ficou olhando. Depois me contou que sentiu uma coisa esquisita no peito. Pena, ele dizia. Pena daquela criatura de Deus ali, se humilhando por um pedaço de pão molhado. Ô menina, ele chamou. Que é que você tá fazendo aí? Minha mãe levantou o rosto, assustada. Os olhos dela eram grandes, claros, bonitos, mesmo com toda aquela sujeira. Ela tentou falar, mas não saía som. Só tremia. Vem cá, não precisa ter medo, meu pai disse descendo do cavalo. Tá com fome? Ela acenou que sim, meio desconfiada. Naquele tempo, minha filha, uma moça sozinha no mundo, não podia confiar em homem nenhum. Mas a fome era maior que o medo. Meu pai levou ela para dentro de casa. Mandou a empregada, Dona Sebastiana, dar banho nela, arranjar roupa limpa, preparar um prato de comida. Minha mãe comeu que nem não comia há semanas. Comeu e chorou ao mesmo tempo. Como é seu nome, menina? Meu pai perguntou. Cidinha, ela respondeu baixinho. Maria Aparecida, mas todo mundo me chama de Cidinha. E sua família? Não tenho, não, senhor. Meus pais morreram quando eu era pequena. Desde então ando por aí pedindo ajuda. Meu pai ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Pode ficar aqui uns dias, se quiser. Até se achar na vida. Mas os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Minha mãe ficou ajudando nos afazeres da casa, cuidando das galinhas, ajudando na cozinha. Era trabalhadora, dedicada, não reclamava de nada. E meu pai? Meu pai foi se acostumando com a presença dela. Gostava de chegar em casa e ver ela ali, sempre sorrindo, sempre agradecida. Ela o tratava como se ele fosse um rei, um salvador. E talvez tenha sido isso que mexeu com a cabeça dele. Passaram-se 6 meses. Um dia, meu pai chegou da cidade e chamou minha mãe na sala. Cidinha, eu tive uma ideia, ele disse. Que tal se a gente casasse? Minha mãe ficou sem fala. Naquele tempo, uma moça sem família, sem dote, sem nada, não podia nem sonhar em casar com um fazendeiro próspero. O senhor tá falando sério? Ela perguntou. Tô, sim. Você é uma boa moça, trabalhadora, sabe cuidar de casa, e eu preciso de uma esposa. Que você acha? O que ela podia achar?
Uma menina que tinha passado fome, que tinha dormido ao relento, que não tinha ninguém no mundo? Claro que disse sim. Achou que estava vivendo um milagre. Casaram na igreja da cidade. Minha mãe usou um vestido branco simples que Dona Sebastiana costurou. Não tinha festa, não tinha família, não tinha nada. Só eles dois, o padre e 2 testemunhas. Mas eu, que nasci depois, que cresci vendo, que vivi na pele o que veio depois, sei que aquele casamento não foi um milagre. Foi o começo de um pesadelo que duraria anos. Porque meu pai não salvou minha mãe da lama. Ele só mudou ela de lugar. Tirou ela do chiqueiro dos porcos e colocou num chiqueiro maior, mais bonito, mas ainda assim um chiqueiro. Minha mãe nunca mais foi livre, nunca mais foi dona de si. Ela virou propriedade do meu pai, como o gado, como a terra, como tudo o que ele possuía. E nós, os filhos que vieram depois, fomos criados nesse ambiente. 12 filhos, minha filha. 12. Eu sou a 6ª, bem no meio dessa numeração toda. Não sei se foi por gratidão, por medo ou por não conhecer coisa melhor, mas minha mãe nunca reclamou. Pelo menos não na frente da gente. Mas eu via nos olhos dela. Via a tristeza, a resignação, o cansaço de uma vida que não era sua. Meu pai mandava em tudo. Na hora de acordar, na hora de dormir, no que comer, no que vestir, ele decidia tudo. E a gente, os filhos, crescemos vendo aquilo como normal, achando que casa de família era assim mesmo. Mas não era normal, não. E eu só fui entender isso quando cresci, quando saí de casa, quando vi como outras famílias viviam. Cresci vendo minha mãe sempre cabisbaixa, sempre concordando, sempre em silêncio. Ela trabalhava de sol a sol, cuidando da casa, dos filhos, ainda ajudando na lida da fazenda. E meu pai? Meu pai só sabia dar ordens e cobrar obediência. Filho é para obedecer, não para gostar, ele dizia. E a gente obedecia. Com medo, mas obedecia. Nossa casa era grande, mas não tinha carinho. Tinha comida na mesa, mas não tinha conversa. Tinha teto, mas não tinha acolhimento. Era como se fôssemos todos empregados do meu pai, inclusive minha mãe. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos, estava brincando no quintal com minha irmã Neuza, rindo alto. Meu pai chegou e gritou: "Cala essa boca! Casa não é lugar de gritaria!" Minha mãe veio correndo: "Antônio, elas são crianças!" "Criança tem que aprender respeito", ele cortou. "E você não se meta, eu sei criar meus filhos." Minha mãe baixou a cabeça e não falou mais nada. Nós corremos para dentro de casa, com o coração disparado. Era assim. Sempre assim. Meu pai falava. Todo mundo calava. Meu pai decidia. Todo mundo aceitava. Não tinha discussão. Não tinha diálogo. Não tinha nada que parecesse uma família de verdade. E minha mãe? Minha mãe foi definchando. Aos poucos, como uma planta que não recebe água suficiente. Ela sorria pra gente, tentava nos proteger quando podia, mas eu via que ela estava morrendo por dentro. Às vezes, tarde da noite, eu ouvia ela chorando baixinho. Chorava devagarinho, para não acordar ninguém, para não incomodar. Mas eu ouvia. E doía no meu peito de menina. Doía de um jeito que eu não sabia explicar. Hoje, com essa idade toda, eu entendo que minha mãe nunca teve escolha, nunca teve opção. Ela saiu da fome para cair numa prisão dourada. Trocou a liberdade pela segurança. E pagou um preço alto demais por isso. Mas naquele tempo, eu era só uma menina tentando entender por que minha casa era tão diferente das outras, por que minha mãe era tão triste, por que meu pai era tão duro. Essas lembranças doem, mas também curam, minha filha. Porque quando a gente conta, quando a gente divide, o peso fica menor. Se você gosta de histórias assim, se você também tem suas dores guardadas no peito, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, precisa contar para não esquecer, para não repetir, porque a vida da gente é feita de ciclos, e alguns ciclos precisam ser quebrados. Sabe, minha filha, quando a gente mora numa casa onde o silêncio pesa mais que as palavras, a gente aprende a ler os sinais. Aprende a saber quando o pai vai chegar mal-humorado só pelo barulho da bota na varanda. Aprende a reconhecer o tipo de suspiro da mãe
se é de cansaço, de tristeza ou daqueles que vêm lá do fundo da alma. Nossa casa tinha 5 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, varanda que dava para o pasto, casa de gente próspera, como diziam na cidade. Mas dentro daquelas paredes, o que mais tinha era criança com medo e uma mulher que foi esquecendo como era sorrir de verdade. Nós éramos 12. 12 filhos que vieram um atrás do outro, como se meu pai quisesse provar para o mundo que ele era homem de verdade. Primeiro veio o Antônio Filho, que a gente chamava de Toninho. Depois a Sebastiana, que levava o nome da empregada que cuidou da minha mãe nos primeiros tempos. Veio a Rosa, o Pedro, a Francisca, que todo mundo chamava de Chiquinha. Eu, que sou a Gene, a Neuza, o João, a Teresa, o José, a Benedita e, por último, o Manuel. Cada um de nós carregava um pedacinho da tristeza da minha mãe. Como se ela fosse passando, sem querer, um pouco da dor que sentia para dentro da gente. Lembro como se fosse ontem das manhãs lá em casa. Minha mãe acordava antes do sol nascer. O barulho das panelas na cozinha era nosso despertador. Ela preparava café forte, pão na chapa, queijo branco que vinha das vacas do pasto. O cheiro subia pela casa toda, misturado com o cheiro do orvalho que ainda molhava o quintal. Mas não era um cheiro de carinho, sabe? Era um cheiro de obrigação. Minha mãe cozinhava porque tinha que cozinhar. Porque se a comida não estivesse pronta quando meu pai descesse para tomar café, ia sobrar para ela. Cidinha! Ele gritava do quarto. Cadê meu café? Já vou levar, Antônio. Ela respondia, sempre correndo, sempre se apressando. A gente aprendeu cedo a não dar trabalho na hora da refeição. Sentava à mesa em silêncio, comia sem fazer barulho, levantava sem deixar migalha. Porque qualquer coisinha fora do lugar era motivo para o meu pai explodir. O Toninho, por ser o mais velho, era o que mais apanhava. Meu pai dizia que ele tinha que dar exemplo para os outros. Filho homem não chora, ele falava, mesmo quando o Toninho estava com apenas 6, 7 anos. Homem aguenta dor. Lembro de uma vez que o Toninho quebrou sem querer uma xícara da louça boa. Foi sem querer mesmo. Ele estava ajudando a minha mãe a secar a louça quando a xícara escorregou da mão pequena dele. O barulho do vidro se quebrando no chão de tijolo ecoou pela casa toda. Meu pai apareceu na cozinha como um furacão. Que barulho foi esse? O Toninho estava parado ali, olhando para os cacos no chão, os olhos cheios de lágrima. Foi sem querer, pai, minha mãe tentou defender. Ele estava me ajudando. Ajudando é o escambau, meu pai gritou. Menino desastrado! E deu um tapa na cabeça do Toninho que o menino quase caiu. Nós outros ficamos olhando, paralisados. Minha mãe juntou os cacos depressa, como se quisesse apagar o que tinha acontecido. Mas não dava para apagar o medo que ficou no ar. Era assim que a gente crescia, pisando em ovos, sempre cuidando para não despertar a ira do meu pai. Porque qualquer coisa servia de motivo. Um prato quebrado, uma risada alta, uma pergunta na hora errada. As meninas tinham que ajudar minha mãe nos afazeres da casa. Eu, sendo a sexta, já sabia varrer, lavar louça, cuidar dos menores quando tinha 8 anos. A Sebastiana, que era a segunda, virou uma segunda mãe pra gente. Ela protegia os menores quando podia, inventava brincadeiras silenciosas para distrair quando meu pai estava especialmente nervoso. Vem cá, Gene, ela me chamava quando via que eu estava assustada. Vamos brincar de boneca no quarto. E a gente ia para o quarto das meninas, fechava a porta e ela inventava historinhas com as bonecas de pano que minha mãe costurava nos momentos livres. Histórias de princesas que viviam em castelos felizes, onde os pais eram carinhosos e as mães cantavam cantigas de ninar. Mentira. Pura mentira. Mas eram mentiras que faziam bem para a alma da gente. Os meninos tinham que acompanhar meu pai na lida do campo. Desde pequenos, aprendiam a laçar bezerro, a tirar leite, a consertar cerca. Meu pai dizia que trabalho fazia homem, e que homem se fazia na dor. O Pedro, que era o 4º filho, tinha uma habilidade danada para mexer com os animais. Os bichos pareciam entender ele. Mas quando meu pai via ele fazendo carinho numa bezerra ou conversando baixinho com o cavalo, ficava danado. Para com essa frescura, ele gritava.
Bicho é para trabalhar, não para fazer carinho. E o Pedro abaixava a cabeça, guardava a ternura que sentia pelos animais lá no fundo do peito. Igual a gente guardava tudo, o medo, a tristeza, a vontade de ser criança. Minha mãe tentava nos proteger como podia. Quando meu pai não estava por perto, ela relaxava um pouco. Cantava baixinho enquanto costurava, contava histórias na hora de dormir, deixava a gente brincar no quintal. Minha filha, ela me disse uma vez, penteando meu cabelo antes de dormir, você vai ser diferente de mim quando crescer. Vai estudar, vai ter escolhas que eu não tive. Como assim, mãe? Você vai ver, ela falou, beijando minha testa. Promete pra mãe que você vai estudar? Eu prometi, sem entender direito o que ela queria dizer. Só entendi anos depois, quando vi que minha mãe estava tentando plantar em mim uma semente de liberdade que ela nunca teve. Aos domingos, íamos para a igreja. Era o único momento que saíamos todos juntos. Meu pai fazia questão de mostrar para a cidade que ele tinha uma família numerosa, bem vestida, bem comportada. Na igreja, ele cumprimentava todo mundo, falava alto, ria das piadas dos outros homens. Essa é minha família, ele dizia orgulhoso. 12 filhos, todos saudáveis, todos obedientes. E nós ficávamos ali, enfileirados no banco da igreja, quietos como passarinhos assustados. Minha mãe, sempre com vestido escuro, o cabelo preso num coque apertado, as mãos juntas no colo, olhando para o altar como se estivesse pedindo alguma coisa para Deus. Eu ficava imaginando o que ela pedia. Força? Paciência? Ou talvez um milagre que mudasse nossa vida? Depois da missa, na volta para casa, meu pai ficava bem-humorado. Falava sobre os negócios, sobre o preço do gado, sobre a safra. Era quase como se fosse uma pessoa diferente. Mas bastava chegar em casa para a personalidade dele mudar de novo. Tira essa roupa boa e vai ajudar sua mãe, ele mandava às meninas. Vocês vão comigo ver o gado novo, ordenava para os meninos, e voltávamos à rotina de obediência e silêncio. Dona Sebastiana, a empregada que cuidou da minha mãe no começo, ainda morava com a gente. Ela tinha virado parte da família, ou pelo menos era a pessoa que mais chegava perto disso. Era uma mulher forte, de mãos grandes e coração maior ainda. Ela via tudo, entendia tudo, mas não podia fazer nada. Naquele tempo, empregada não se metia em assunto de patrão, mas ela cuidava da gente do jeito dela. Quando meu pai não estava por perto, ela deixava a gente mais à vontade na cozinha. Contava histórias da cidade, falava de outros tempos, ensinava receitas. Ó menina, ela me disse uma vez, quando eu estava ajudando ela a sovar massa de pão. Aprende bem essas coisas de casa, mas não esquece de aprender outras coisas também. Mulher que só sabe cozinhar e lavar fica presa na cozinha a vida toda. Eram conselhos dados de lado, sussurrados, como se fossem segredos, e talvez fossem mesmo. Porque na nossa casa, qualquer coisa que parecesse dar ideia de independência para a mulher era vista como perigosa. Durante a semana, meu pai saía cedo e voltava no final da tarde. Eram as horas mais tranquilas do dia. Minha mãe relaxava um pouco, conversava mais com a gente, até sorria de vez em quando. Mas quando a gente ouvia o barulho da bota dele na varanda, era como se uma nuvem escura passasse por cima da casa. Todo mundo ficava tenso. Todo mundo voltava para o seu lugar. Meninas, vão ajudar na cozinha. Minha mãe falava baixinho. Meninos, arrumem os brinquedos. E quando meu pai entrava, encontrava uma família perfeitamente organizada, perfeitamente obediente, perfeitamente silenciosa. Boa tarde, Antônio. Minha mãe cumprimentava, sempre de cabeça baixa. Boa tarde, ele respondia, já procurando alguma coisa para reclamar. Que cheiro é esse na casa? É o jantar que tá no fogo. Tá com cheiro de queimado. Não estava. Nunca estava. Minha mãe era uma excelente cozinheira. Mas meu pai sempre encontrava alguma coisa para criticar. Era como se ele precisasse diminuir ela para se sentir grande. E ela abaixava a cabeça mais um pouco. Concordava, pedia desculpa, prometia fazer melhor na próxima vez. Era doloroso ver.
Uma mulher que tinha sido salva da fome, mas que agora estava sendo devorada aos poucos pela tristeza. Nós, os filhos, crescíamos vendo aquilo, achando que era normal, que pai era para mandar e mãe era para obedecer. Que casa de família era lugar de ordem, não de afeto. Só anos depois, quando cada um de nós saiu pelo mundo, é que fomos entender que família pode ser diferente. Que pode ser lugar de carinho, de conversa, de risada alta sem medo de castigo. Mas isso é assunto para depois. Por agora, o que importa é entender como éramos. 12 filhos criados no medo, uma mãe definhando em silêncio e um pai que confundia respeito com terror. E essa combinação, minha filha, ia dar num resultado muito doloroso. Muito mais doloroso do que a gente podia imaginar naquele tempo. Tem coisas na vida da gente que ficam guardadas como ferida fechada. Parece que sarou, mas quando mexe, dói igual ao primeiro dia. O que eu vou contar agora é uma dessas feridas. Uma que sangrou por anos na nossa família, mas que só foi vista quando já tinha manchado tudo ao redor. Eu tinha 14 anos quando descobri o que meu pai realmente era. 14 anos e ainda achando que família era aquilo mesmo. Silêncio, medo, obediência cega. Até que uma noite, o mundo que eu conhecia desabou como casa de cupim. Era uma quinta-feira de março. Lembro porque março sempre foi mês de chuva lá em casa. E naquela noite chovia miudinho, daquelas chuvas que fazem barulho na telha de zinco da cozinha. Eu tinha acordado com sede e fui buscar água na cozinha. A casa estava escura, só a luz do lampião que minha mãe deixava aceso no corredor. Passei pelo quarto da minha irmã Chiquinha. Ela tinha 12 anos na época e ouvi um barulho estranho, um choro abafado, como se ela estivesse tentando não fazer som. Pensei que podia ser pesadelo. Chiquinha sempre foi medrosa, dormia mal quando chovia. Mas quando encostei o ouvido na porta, escutei uma voz que me gelou o sangue. Era a voz do meu pai. Para de chorar, ele sussurrava irritado. Você sabe que não pode fazer barulho. Meu coração começou a bater descompassado. O que meu pai estava fazendo no quarto da Chiquinha no meio da madrugada? Por que ela estava chorando? Por que ele estava mandando ela ficar quieta? Fiquei ali parada, com os pés grudados no chão frio, sem conseguir me mexer. Uma parte de mim queria sair correndo, fingir que não tinha ouvido nada. Outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia, me mandava ficar e descobrir o que estava acontecendo. Dói, pai. Eu ouvi a voz pequena da Chiquinha. Por favor, para. O que veio depois foi um silêncio que me rasgou por dentro. Um silêncio pesado, sujo, que dizia tudo sem precisar de palavras. Eu sabia. Meu Deus do céu! Eu sabia o que estava acontecendo ali dentro. E meu mundo, que já era pequeno e assombrado, ficou ainda menor. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho, sem buscar a água, sem respirar direito. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando entender o que tinha descoberto. Tentando encontrar uma explicação que não fosse aquela que estava gritando na minha cabeça. Mas não tinha outra explicação. Meu pai, o homem que mandava na gente, que exigia respeito, que ia à igreja todo domingo, estava machucando minha irmã. Estava fazendo com ela coisas que nem tinha nome na minha cabeça de menina. No dia seguinte, olhei para Chiquinha no café da manhã. Ela estava mais quieta que o normal, os olhos inchados de chorar, mexendo a comida no prato sem comer. Quando meu pai falava com ela, ela encolhia como passarinho ferido. Francisca, come essa comida, meu pai mandou, com a voz normal, como se nada tivesse acontecido. Não tô com fome, pai, ela murmurou. Comida não é para ter vontade, é para comer, ele insistiu. Desperdiçar comida é pecado. Pecado, ele falou em pecado. E eu fiquei ali, olhando para a cara dele, pensando em como ele tinha coragem de falar de pecado. Durante os dias que se seguiram, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como meu pai olhava para as meninas mais velhas. Como ele arrumava desculpa para ficar sozinho com uma ou outra. Como algumas das minhas irmãs ficavam especialmente quietas depois dessas ocasiões. E foi aí que eu entendi que não era só com a Chiquinha.
O horror que eu tinha descoberto era maior, muito maior. Uma tarde, a Sebastiana, minha irmã mais velha, não a empregada, estava lavando roupa no tanque do quintal. Ela estava com 16 anos, já moça feita. Eu fui ajudar ela, e de repente as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Sebastiana, o pai, ele já fez alguma coisa ruim com você? Ela parou de esfregar a roupa na pedra. As mãos dela tremeram. Olhou ao redor para ver se tinha alguém ouvindo e depois me olhou com uma tristeza que eu nunca vou esquecer. Jenny, por que você está perguntando isso? Porque eu ouvi a Chiquinha chorando e o pai estava no quarto dela. A Sebastiana largou a roupa e se sentou na beirada do tanque. Começou a chorar. Não era choro de criança, era choro de mulher. Choro de quem carrega peso demais para os ombros. Desde quando eu fiz 14 anos, ela sussurrou. Desde quando eu comecei a virar moça. Ele disse que era normal, que pai tinha direito sobre os filhos, que eu não podia contar para ninguém porque ninguém ia acreditar. Meu mundo desabou de vez naquela tarde. Descobrir que minha irmã mais velha, que eu admirava, que cuidava da gente como uma segunda mãe, estava sofrendo aquilo há 2 anos, foi como levar um soco no estômago. E a mãe? A mãe sabe? Sebastiana balançou a cabeça. Não pode saber. Ele disse que se a mãe souber, vai dar uma desgraça na família. Que vai mandar a gente embora de casa, que a gente vai passar fome de novo. Fome de novo. Ele usava a história da minha mãe contra nós. Usava o medo de voltar para a miséria para manter a gente calada. Mas, Sebastiana, isso não tá certo. Eu comecei a falar. Você acha que eu não sei? Ela me cortou. Você acha que eu não sei que isso é errado? Mas o que é que eu posso fazer, Jenny? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou cuidar dos menores? Quem é que vai acreditar numa menina contra um homem respeitado como nosso pai? Ela tinha razão. Naquele tempo, naquele lugar, palavra de homem valia mais que palavra de mulher. Palavra de pai valia mais que palavra de filha. E meu pai era conhecido na região toda como homem honrado, trabalhador, bom cristão. Quem ia acreditar que ele era um monstro dentro de casa? Passei a noite toda acordada, pensando no que fazer. Contar para minha mãe? Mas e se ela não acreditasse? E se ela acreditasse e não pudesse fazer nada? E se contasse e meu pai descobrisse que eu sabia? No outro dia, fui falar com Dona Sebastiana, a empregada. Ela estava sozinha na cozinha, preparando o almoço. Cheguei perto dela, com o coração batendo forte. Dona Sebastiana, posso falar uma coisa com a senhora? Ela olhou para mim e deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque parou o que estava fazendo. Fala, menina. Eu respirei fundo e contei tudo. O que tinha ouvido, o que tinha descoberto, a conversa com minha irmã. Falei baixinho, olhando para a porta da cozinha para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Dona Sebastiana ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou fundo, como quem solta um peso que carregava há muito tempo. Eu sabia, ela disse. Sabia? Eu moro nesta casa há mais de 15 anos, menina. Eu vejo tudo, ouço tudo. Já tentei falar com sua mãe algumas vezes, mas ela não quer enxergar. Acho que ela sabe. No fundo, ela sabe. Mas é como se não pudesse suportar a verdade. Então não tem nada que a gente possa fazer? Dona Sebastiana me olhou com carinho e pena ao mesmo tempo. Filha, tem coisas nesse mundo que são maiores que a gente. Seu pai é um homem poderoso, respeitado. Nós somos mulheres, pobres, dependentes dele. Se a gente tentar denunciar, quem é que vai acreditar? E mesmo que acreditem, onde é que vocês vão morar? Do que é que vão viver? Era a mesma prisão da minha mãe. A mesma armadilha. Dependência financeira que virava dependência emocional. Medo da fome que virava aceitação do horror. Mas as meninas, eu insisti. As meninas vão crescer e sair de casa. Vai chegar um dia que elas vão ter suas próprias vidas. É nisso que a gente tem que pensar. Em dar força para elas aguentarem até lá. Dar força para aguentar. Era isso que restava para a gente. Não tinha justiça, não tinha proteção,
não tinha salvação. Só restava aguentar e esperar crescer o suficiente para sair dali. Naquela semana, comecei a prestar atenção na minha mãe de um jeito diferente. Observava o rosto dela quando meu pai chegava em casa. A forma como ela evitava olhar para as filhas mais velhas. Como ela se afastava quando via ele conversando com alguma de nós. E eu vi que Dona Sebastiana estava certa. Minha mãe sabia. Talvez não soubesse os detalhes, mas sabia que alguma coisa estava errada. E não conseguia enfrentar. Não conseguia ver, porque ver significaria ter que fazer alguma coisa. E ela não tinha força para fazer nada. Uma noite, ela veio pentear meu cabelo antes de dormir, como sempre fazia. Mãe, eu disse baixinho, a senhora tá bem? Ela parou de pentear. Ficou em silêncio por um tempo. Por que você pergunta, filha? Porque eu vejo que a senhora anda triste, mais triste que o normal. Ela voltou a pentear meu cabelo, devagar, como se cada passada da escova fosse uma carícia de despedida. Gene, tem coisas na vida que a gente tem que aceitar, mesmo quando dói, mesmo quando parece que não tem jeito. Mas, mãe, promete uma coisa para mim, ela me interrompeu. Promete que quando você crescer, você vai ser diferente. Vai estudar, vai trabalhar, vai ter sua própria vida. Promete que você nunca vai depender de homem nenhum para sobreviver. Eu prometi, com lágrimas nos olhos. Prometi sem entender completamente o que ela estava pedindo. Só entendi anos depois, quando me vi repetindo as mesmas palavras para os meus próprios filhos. Minha mãe sabia que não podia nos salvar. Então, ela fez o que podia. Plantou em nós a semente da liberdade que ela nunca teve. Ensinou a gente a sonhar com uma vida diferente, mesmo sem poder nos dar essa vida. E foi assim que descobri que minha família guardava um segredo terrível. Um segredo que explicava por que minha mãe era tão triste, por que minhas irmãs eram tão quietas, por que nossa casa, mesmo sendo grande e próspera, era um lugar sem alegria. Meu pai não era apenas um homem autoritário. Ele era um predador. E nós éramos suas presas, presas numa armadilha feita de dependência e silêncio. Essa descoberta mudou tudo para mim. Mudou a forma como eu via minha família, minha casa, meu futuro. Porque a partir daquele dia, eu soube que tinha que crescer depressa. Tinha que ficar forte. Tinha que encontrar um jeito de sair dali antes que chegasse minha vez de virar vítima. E principalmente, eu soube que um dia, quando fosse seguro, eu ia contar essa história. Porque segredos como esse só perdem o poder quando são expostos à luz. Sabe quando você descobre uma verdade que muda tudo, mas não pode falar com ninguém? É como carregar uma pedra no peito que vai ficando mais pesada a cada dia. Depois que descobri o que meu pai fazia com minhas irmãs, tudo mudou para mim. Até o jeito de respirar mudou. Passei a ver sinais em tudo. Na forma como a Chiquinha encolhia quando ele passava perto. No jeito que a Rosa, que tinha 15 anos, sempre arrumava desculpa para não ficar sozinha em casa quando ele estava. No silêncio da Sebastiana, quando ele a chamava para ajudar com alguma coisa no quarto dele. E o pior, passei a ver sinais em mim mesma. O jeito como meu pai começou a olhar para mim. Eu estava com 14 anos, já moça, e percebi que tinha entrado na mira dele. Gene, vem cá, ele me chamou uma tarde. Preciso que você me ajude a organizar umas coisas no meu quarto. Meu sangue gelou. Era assim que começava. Sempre com uma desculpa, sempre com uma tarefa que só podia ser feita por uma de nós. Eu tô ajudando a mãe na cozinha, pai, eu respondi, tentando manter a voz firme. Sua mãe se vira sozinha. Vem cá. Olhei ao redor, procurando alguma salvação. Minha mãe estava lavando louça, de costas pra gente. Sebastiana tinha saído para buscar lenha. Não tinha ninguém para me proteger. Fui. Que escolha eu tinha? Mas fui preparada. Nos dias desde que descobri o segredo, eu tinha pensado muito no que faria se chegasse minha vez. E tinha decidido que não ia ser como minhas irmãs. Não ia aceitar calada. No quarto dele, meu pai fechou a porta. O barulho da tranca me deu arrepios. Senta aqui na cama, ele disse, apontando para o lugar ao lado dele. Prefiro ficar em pé, pai. O
que é que o senhor quer que eu organize? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e desejo que me deixou ainda mais apavorada. Você tá ficando mocinha, Jenny, ele disse, se levantando e vindo na minha direção. Tá na hora de aprender certas coisas. Que coisas, pai? Coisas de mulher, coisas que um pai ensina para a filha. Ele estendeu a mão para tocar no meu rosto, mas eu dei um passo para trás. Eu não quero aprender essas coisas, eu disse, a voz tremendo, mas firme. A cara dele mudou na hora. A máscara de carinho falso caiu e apareceu o homem que eu conhecia, o autoritário, o violento. Como é que é? Você tá me contrariando? Tô sim, eu respondi, e mal acreditei que essas palavras saíram da minha boca. E se o senhor encostar em mim, eu grito. Grito tão alto que a vizinhança toda vai ouvir. Ele ficou parado, me olhando como se não acreditasse no que estava ouvindo. Uma filha sua, a sexta de 12, estava dizendo não para ele. Você não sabe o que tá falando, menina, ele disse, mas eu percebi uma hesitação na voz dele. Sei sim, sei exatamente o que o senhor faz com minhas irmãs. Sei que o senhor machuca elas, e comigo não vai ser assim. O silêncio que se seguiu foi terrível. Meu pai me olhava com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Por um momento, pensei que ele ia me bater. Pensei que ia me forçar mesmo assim. Mas aí a gente ouviu a voz da minha mãe no corredor. Antônio, tem visita na sala. Era o seu João, vizinho nosso, que vinha conversar sobre negócio de gado. Meu pai hesitou, olhou para a porta, olhou para mim. Isso não vai ficar assim, ele disse baixinho, destravando a porta. A gente ainda vai conversar. Saí daquele quarto tremendo das pernas até a raiz do cabelo. Mas ao mesmo tempo sentia uma coisa estranha no peito. Uma mistura de medo e orgulho. Eu tinha dito não. Eu tinha enfrentado ele. Nos dias que se seguiram, meu pai mudou comigo. Não era mais o autoritário que dava ordens. Era pior. Era um homem perigoso que tinha sido contrariado. Ele me olhava de um jeito que me fazia sentir como se tivesse um alvo pintado nas costas. Comecei a tomar cuidado redobrado. Nunca ficava sozinha em casa. Sempre arrumava companhia quando ele estava por perto. Dormia com a porta do quarto trancada por dentro. Mas não era só comigo que as coisas estavam mudando. Era com toda a família. A Rosa, minha irmã de 15 anos, estava ficando cada vez mais magra, mais calada. Ela quase não comia. Vivia com olheiras fundas, sussurrava rezas quando achava que ninguém estava vendo. Uma noite, ela teve uma crise. Começou a gritar no meio do sono, um grito desesperado que acordou a casa toda. Não! Para! Para! Ela gritava, se debatendo na cama como se estivesse lutando com alguém. Corremos todas para o quarto dela. Minha mãe tentava acordar ela, segurando os braços dela para ela não se machucar. Rosa, Rosa, acorda, filha, é pesadelo! Quando ela acordou, estava toda suada, os olhos arregalados de terror. Olhou ao redor, viu a gente todas ali e começou a chorar. Eu não aguento mais, ela soluçou. Eu não aguento mais, mãe. Minha mãe a abraçou, balançando ela como se fosse bebê. Aguenta o quê, filha? Que pesadelo foi esse? Rosa olhou por cima do ombro da minha mãe e viu meu pai parado na porta do quarto, observando tudo. Ela engoliu o choro na hora. Nada, mãe. Foi só pesadelo. Mas eu vi no olhar dela. Vi o medo, a vergonha, o desespero, e entendi que Rosa estava no limite, que alguma coisa ia acontecer se a gente não fizesse nada. No dia seguinte, procurei ela no quintal. Estava estendendo roupa no varal, as mãos tremendo enquanto prendia as peças no barbante. Rosa, preciso conversar com você. Ela olhou ao redor nervosa. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem à noite. Sobre por que você está sofrendo assim. Não sei do que você está falando. Rosa, eu sei o que ele faz com vocês. A Sebastiana me contou. E eu sei que ele tenta fazer comigo também. Ela largou a roupa que estava estendendo e se apoiou no varal. Começou a chorar de novo, mas um choro baixo, sem som, só lágrimas escorrendo. Eu quero morrer, Jenny, ela sussurrou.
Eu peço todo dia para Deus me levar. Não aguento mais viver assim. Aquelas palavras me cortaram como faca. Minha irmã, uma menina de 15 anos, estava pensando em morrer por causa do que nosso pai fazia com ela. Não fala assim, Rosa. A gente vai dar um jeito. Que jeito? Que jeito, Jenny? Não tem jeito. A gente não pode sair daqui, não pode denunciar, não pode fazer nada. A única saída é morrer. Eu a abracei forte, sentindo o corpinho magro dela tremendo nos meus braços. E foi naquele momento que eu soube que tinha que fazer alguma coisa. Não podia mais fingir que não sabia. Não podia mais esperar que algum adulto resolvesse, porque os adultos da nossa casa ou eram os culpados ou eram as vítimas. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, fui até o quarto da Sebastiana. Ela estava acordada, olhando para o teto. Sebastiana, eu sussurrei. Preciso falar com você. Ela se sentou na cama. Que foi? Contei sobre a crise da Rosa, sobre o que ela tinha me dito. Vi o desespero crescer no rosto da minha irmã. Ela vai fazer alguma bobagem, Sebastiana. Ela está falando em morrer. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode sair daqui. Sebastiana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Sair? Para onde? Com que dinheiro? Como? Não sei ainda, mas tem que ter um jeito. Tem que ter. Ficamos conversando baixinho até quase amanhecer, fazendo planos impossíveis, imaginando fugas que pareciam sonho, mas pelo menos estávamos fazendo alguma coisa. Pelo menos não estávamos só aceitando. Foi então que Sebastiana me contou uma coisa que mudou tudo. Jenny, você lembra da Conceição, aquela moça que trabalhava na casa dos Ferreira? Lembrava. Conceição tinha saído da cidade uns 2 anos antes. Ninguém sabia bem para onde. Ela não saiu por vontade própria, Sebastiana continuou. Ela fugiu. Fugiu porque o patrão dela estava fazendo a mesma coisa que o pai faz com a gente. E para onde ela foi? Para São Paulo. A irmã dela, que morava lá, mandou buscar. E sabe o que mais? Ela está bem, trabalhando, morando numa pensão, construindo a vida dela. São Paulo, uma cidade grande, longe dali, onde ninguém conhecia a gente, onde a gente podia recomeçar. A gente podia escrever para ela, eu disse, pedir ajuda. Não sabemos o endereço, mas a gente pode descobrir. O seu Ferreira deve saber. Era um plano maluco. Éramos 3 meninas sem dinheiro, sem experiência, sem nada além do desespero. Mas era melhor que ficar ali esperando nossa alma morrer aos poucos. Começamos a nos preparar em segredo. Sebastiana guardava as moedinhas que sobrava quando minha mãe mandava ela comprar alguma coisa na cidade. Eu comecei a prestar atenção nas conversas dos vizinhos, tentando descobrir alguma coisa sobre a Conceição. Rosa a gente ainda não tinha contado nada, porque ela estava muito frágil. Mas meu pai estava desconfiando de alguma coisa. Começou a ficar mais atento aos nossos movimentos, mais agressivo quando a gente demorava para voltar de algum lugar. Uma tarde, ele me encurralou na despensa. Você anda muito esperta, Jenny, ele disse, bloqueando a porta com o corpo. Muito respondona. Acho que tá na hora de você aprender respeito. Dessa vez não tinha visita para me salvar. Não tinha ninguém no corredor. Era só eu e ele naquele espaço pequeno, cheio de sacos de milho e feijão. Ele veio caminhando na minha direção, com aquele olhar que eu já conhecia, o olhar de predador. Dessa vez você não escapa, ele disse. Foi quando eu fiz uma coisa que nem eu esperava. Peguei uma foice pequena que estava encostada na parede e apontei para ele. Se o senhor chegar mais perto, eu corto, eu disse. E pela primeira vez na vida, minha voz não tremeu diante dele. Ele parou, surpreso. Não esperava que uma filha sua pegasse numa ferramenta contra ele. Você não tem coragem. Tenho sim. E sabe por quê? Porque eu prefiro ir presa a deixar o Senhor fazer comigo o que faz com minhas irmãs. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno. Eu segurando a foice, ele medindo se eu realmente tinha coragem de usar. Foi quando ouvimos passos no quintal. Dona Sebastiana voltando do mercado. Isso não acaba aqui, ele disse saindo da despensa.
Mas eu sabia que acabava assim, pelo menos para mim, porque naquele dia eu havia descoberto que tinha força para lutar. E que não ia ficar ali esperando virar mais uma vítima. A guerra estava declarada, e eu ia fazer de tudo para vencer. Tem momentos na vida da gente que são como encruzilhada. Você pode seguir pelo caminho que já conhece, mesmo que seja doloroso, ou pode virar para um lado que você nunca viu, mas que promete algo diferente. Depois daquele dia na despensa, com a foice na mão e o olhar do meu pai grudado em mim, eu soube que tinha chegado na minha encruzilhada. Não podia mais fingir que era só uma menina obediente esperando crescer. Tinha virado uma mulher que sabia lutar. Nos dias que se seguiram, nossa casa ficou ainda mais tensa. Meu pai me observava como quem observa inimigo. Eu andava sempre alerta, nunca relaxava completamente. Era como viver numa guerra silenciosa. Mas foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Minha tia Luísa, irmã da minha mãe, apareceu para uma visita. Ela morava numa cidade vizinha e só vinha de vez em quando. Era uma mulher diferente da minha mãe. Falava alto, ria mais, não baixava a cabeça para homem nenhum. Cidinha, ela disse para minha mãe logo que chegou. Você tá com uma cara péssima, tá magra, pálida. Que é que tá acontecendo aqui? Minha mãe deu aqueles sorrisos forçados que ela sempre dava quando alguém perguntava sobre nossa vida. Nada demais, Luísa. É o cansaço de cuidar de tanta criança. Mas tia Luísa não era boba. Ela ficou uns dias com a gente e começou a prestar atenção em tudo. Na forma como meu pai tratava minha mãe. No jeito assustado das meninas mais velhas. No silêncio pesado que dominava a nossa casa. Foi numa tarde, quando meu pai tinha saído para a cidade, que ela me chamou para conversar. Estávamos no quintal, debaixo da sombra da mangueira. Jenny, posso fazer uma pergunta para você? Pode, tia. Sua mãe sempre foi assim, tão apagada? Olhei para ela, tentando entender o que estava por trás da pergunta. Como assim, tia? Assim, sem vida. Quando ela era menina, antes de casar com seu pai, ela era diferente. Tinha brilho no olho, ria à toa, sonhava com coisas. Agora parece que... Ela parou, como se estivesse procurando as palavras certas. Parece que a alma dela foi embora e deixou só o corpo. Senti uma vontade enorme de contar tudo para ela, de despejar todas as verdades que a gente carregava no peito. Mas ainda tinha medo. Tia, se a senhora soubesse que numa família estava acontecendo alguma coisa ruim, o que a senhora faria? Ela me olhou com atenção. Que tipo de coisa ruim, minha filha? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Se soubesse que um pai estava machucando as filhas, fazendo coisas que não deve. O rosto da tia Luísa mudou na hora. Ficou sério, preocupado. Jenny, você tá me falando de vocês? Comecei a chorar. Não consegui segurar. Era a primeira vez que um adulto perguntava diretamente, que parecia disposto a ouvir a verdade. Ele machuca minhas irmãs, tia. E quer machucar eu também. Mas eu não deixo. Eu não deixo ele encostar em mim. Tia Luísa me abraçou forte. Senti o cheiro de sabonete de glicerina que ela sempre usava, o tecido macio do vestido dela na minha face. Meu Deus do céu! Ela murmurou. Eu desconfiava. Eu via sinais, mas esperava estar errada. A senhora vai nos ajudar? Ela me segurou pelos ombros, olhando direto nos meus olhos. Vou sim, mas vai ser difícil, Jenny. Seu pai é um homem poderoso aqui na região. E sua mãe vai ter que escolher entre proteger vocês ou manter a segurança que ela conhece. E se ela escolher ficar? Aí vocês vão ter que escolher entre ficar com ela ou se salvar. Essa conversa mudou tudo. Pela primeira vez, a gente tinha um adulto do nosso lado, alguém que acreditava em nós e estava disposto a ajudar. Tia Luísa conversou com a Sebastiana e a Rosa separadamente, com cuidado, com carinho, mas também com firmeza. Ela queria entender toda a extensão do problema antes de tomar qualquer atitude. Meninas, ela disse para nós três numa conversa secreta no quarto, eu vou levar vocês comigo. Na minha cidade, vocês podem recomeçar. Podem estudar, trabalhar, construir uma vida longe daqui. E a mãe?
Perguntou Sebastiana. Vou conversar com ela. Vou dar a ela a chance de ir com vocês. Mas se ela não quiser... Se ela não quiser, a gente vai assim mesmo? Perguntou Rosa. Vão. Porque a vida de vocês vale mais que qualquer outra coisa. Naquela noite, tia Luísa conversou com minha mãe. Ficaram na cozinha até tarde, conversando baixo. De vez em quando, a gente ouvia minha mãe chorando. No dia seguinte, minha mãe estava com os olhos inchados, mas parecia diferente, como se alguma coisa tivesse mudado por dentro dela. Jenny, ela me chamou. Sua tia me contou sobre o que seu pai faz com vocês. Fiquei sem saber o que responder. Era a primeira vez que minha mãe falava abertamente sobre o assunto. Eu sabia, ela continuou. No fundo, eu sempre soube, mas não queria ver. Não queria aceitar que eu tinha trazido vocês para um mundo onde o próprio pai... Ela não conseguiu terminar a frase. Mãe, não é culpa da senhora. É sim, Jenny, é sim, porque eu tinha que ter protegido vocês. Tinha que ter tirado vocês daqui muito tempo atrás. Mas eu tinha medo. Medo de não conseguir sustentar vocês sozinha. Medo de passar fome de novo. Medo de... Ela parou e olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Medo de ser livre. Minha mãe tinha medo da liberdade. Tinha se acostumado tanto com a prisão que não conseguia imaginar a vida fora dela. Sua tia quer levar vocês 3 para a cidade dela. E eu acho que vocês devem ir. E a senhora? Vem com a gente? Ela balançou a cabeça devagar. Não posso, filha. Os outros são muito pequenos ainda. E eu não tenho mais idade para recomeçar. Não tenho mais forças. Era doloroso ver minha mãe desistindo de si mesma. Mas eu entendia. Ela tinha passado tantos anos sendo quebrada aos poucos que não conseguia mais se imaginar inteira. Mas vocês vão, ela disse com firmeza. Vocês vão e nunca mais voltam. Prometem para mim? Prometemos. Com o coração partido, mas prometemos. Tia Luísa organizou tudo rapidamente. Disse que íamos embora no final da semana, quando meu pai fosse para a feira na cidade vizinha. Seria nossa única chance de sair sem confronto direto. Durante esses dias de preparação, algo estranho aconteceu. Minha mãe começou a falar com a gente sobre coisas que nunca tinha falado antes. Sobre os sonhos que ela tinha quando era menina. Sobre como queria ser professora. Sobre como gostava de ler escondido quando o pai dela permitia. Vocês vão estudar, ela dizia. Vão aprender coisas que eu nunca pude aprender. Vão ser livres de um jeito que eu nunca consegui ser. Era como se ela estivesse passando pra gente todos os sonhos que ela nunca pôde realizar. Na véspera da nossa partida, ela nos deu um saquinho com algumas moedas que tinha guardado escondido durante anos. Não é muito, ela disse, mas é o que eu posso dar. Naquela última noite, não conseguimos dormir nenhuma de nós 3. Ficamos conversando baixinho, fazendo planos, tentando imaginar como seria a nossa vida nova. Vocês acham que a gente vai conseguir? Perguntou Rosa. A gente tem que conseguir, respondeu Sebastiana. Não tem outra opção. Eu tenho medo, Rosa admitiu. Eu também, eu disse. Mas tenho mais medo de ficar aqui. Era verdade. O medo do desconhecido era grande, mas o medo de continuar naquela vida era maior. De manhã cedo, quando meu pai saiu para a cidade, tia Luísa apareceu com uma carroça. Dona Sebastiana, a empregada, ajudou a gente a carregar as poucas coisas que íamos levar. Minha mãe nos abraçou uma por uma. Era um abraço de despedida, um abraço que tinha gosto de para sempre. Sejam felizes, ela sussurrou. Sejam tudo o que eu não consegui ser. Quando a carroça começou a andar, olhei para trás e vi minha mãe parada na varanda, acenando. Os outros irmãos menores em volta dela, sem entender direito o que estava acontecendo. E eu soube que estava vendo minha casa pela última vez. A viagem até a cidade da tia Luísa demorou 2 dias. 2 dias para colocar distância entre nós e aquela vida. 2 dias para começar a acreditar que éramos livres. Chegamos numa cidade pequena, mas maior que a nossa. Tia Luísa tinha uma casa simples, mas aconchegante, e pela primeira vez na vida, dormimos sem medo, sem ficar escutando passos no corredor,
sem precisar trancar a porta. Era o começo da nossa nova vida. Uma vida que ia ter desafios, dificuldades, momentos de saudade e tristeza, mas que ia ser nossa, completamente nossa. Eu já nem achava que contaria isso um dia, mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você que está me escutando também passou por algo parecido, saiba que não está sozinha, minha filha. A gente pode sim quebrar as correntes. A gente pode sim recomeçar. Não importa quantos anos tenham passado. Não importa quanto medo a gente sinta. Sempre é tempo de escolher a liberdade. Hoje, 60 anos depois, sentada aqui na minha varanda, vendo meus netos brincarem no quintal sem medo, sem pressa, sem olhar para trás a cada barulho, eu posso dizer que valeu a pena cada lágrima daquele recomeço. Mas não foi fácil, minha filha. Não foi nada fácil. Os primeiros meses na cidade da tia Luísa foram como aprender a andar de novo. A gente não sabia como era viver sem medo, como era dormir sem pesadelo, como era rir alto sem olhar para a porta esperando uma bronca. Sebastiana, Rosa e eu dividíamos um quartinho pequeno nos fundos da casa da tia. Dormíamos numa cama só, mas era a cama mais confortável do mundo porque era nossa. Porque ninguém ia vir no meio da madrugada nos atormentar. Tia Luísa cumpriu a promessa. Nos matriculou na escola da cidade. Imagina só, eu, com 15 anos, sentada numa carteira ao lado de meninas de 12, 13 anos, tentando aprender a ler direito, a fazer conta, a entender o mundo através dos livros. No começo, foi humilhante. As outras meninas riam da gente, chamavam a gente de matuta, atrasada. Mas a professora, Dona Carmen, era uma mulher sábia. Ela percebeu que nossa dificuldade não era falta de inteligência, era falta de oportunidade. Jenny, ela me disse um dia depois da aula, você tem uma sede de aprender que eu raramente vejo. Continue assim que você vai longe. E eu continuei. Estudava de noite, à luz de lampião, depois de ajudar tia Luísa nos afazeres da casa. Lia tudo o que encontrava pela frente. Jornais velhos, livros emprestados, até bula de remédio eu lia. Só para treinar. Sebastiana arrumou trabalho numa casa de família como doméstica. Rosa, que sempre foi boa com agulha, começou a costurar para fora. E eu, além de estudar, ajudava numa venda de secos e molhados. Era pouco dinheiro, mas era nosso dinheiro. Ganhado com nosso suor, resultado do nosso esforço. Pela primeira vez na vida, a gente sabia o valor de cada centavo porque tinha sido a gente que tinha conquistado. Durante esse tempo, chegavam notícias de casa através de conhecidos que viajavam entre as cidades. Minha mãe estava bem, os irmãos menores crescendo, meu pai. Meu pai continuava sendo o que sempre foi. Dona Sebastiana, a empregada, mandava recados através de pessoas de confiança, contando como estava a situação por lá. Foi através dela que soubemos que meu pai tentou nos buscar. Apareceu na cidade da tia Luísa, uns 3 meses depois que fugimos, perguntando por nós, exigindo que devolvessem suas filhas. Mas tia Luísa foi firme. Elas não querem voltar, Antônio, e eu não vou obrigar. Mas elas são menores de idade. São minhas filhas. São suas filhas, mas não são sua propriedade. E enquanto estiverem sob meu teto, vão ficar onde querem ficar. Ele foi embora bufando, ameaçando voltar com a lei. Mas nunca voltou. Talvez tenha percebido que se voltasse com a lei, a gente podia contar por que tinha fugido. E isso ele não podia correr o risco. Os anos foram passando. Eu terminei os estudos básicos. Rosa se tornou uma costureira respeitada na cidade. Sebastiana casou com um rapaz bom, trabalhador, que a tratava com carinho, tão diferente do que a gente conhecia de tratamento entre homem e mulher. Quando Sebastiana casou, foi uma festa simples, mas cheia de alegria. Vê-la no altar, com um vestido branco que ela mesma tinha costurado, sorrindo de verdade, foi como ver um milagre acontecer. Ela tinha conseguido quebrar o ciclo. Tinha conseguido achar um amor que curava, não um amor que machucava. Eu demorei mais para casar. Tinha medo dos homens, medo de entregar minha liberdade para alguém e descobrir que tinha trocado uma prisão por outra. Mas quando conheci o Joaquim, soube que era diferente. Ele era carpinteiro, homem simples, de poucas palavras, mas mãos gentis. Nunca levantou a voz para mim.
Nunca exigiu obediência cega, nunca me fez sentir que eu era propriedade dele. Tratava-me como companheira, como igual. Geni, ele me disse no dia que pediu minha mão. Eu não quero uma empregada, quero uma parceira, alguém para construir uma vida junto, cada um respeitando o espaço do outro. E foi isso que a gente fez. Construímos uma vida baseada no respeito, no carinho, na conversa. Tivemos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e criei todos eles sabendo que nunca, jamais, iam passar pelo que eu passei. Meus filhos cresceram numa casa onde podiam rir alto, onde podiam fazer perguntas, onde podiam discordar dos pais sem apanhar. Cresceram sabendo que pai e mãe estão ali para proteger, não para machucar. Rosa também casou, teve filhos. Sebastiana também. Cada uma de nós construiu uma família diferente da que conhecemos na infância. Famílias onde o amor cura, não machuca. Onde o silêncio é escolha, não imposição. Nunca mais voltamos para nossa cidade natal. Nunca mais vimos nosso pai. Minha mãe morreu quando eu tinha 40 anos. Soubemos através de uma carta que um dos irmãos menores mandou. Ela morreu dormindo, de cansaço, de tristeza acumulada. Morreu sem nunca ter conhecido a liberdade de verdade. Isso me dói até hoje. Saber que minha mãe passou a vida toda prisioneira de um homem que não a amava, que a via como objeto. Saber que ela morreu sem nunca ter descoberto quem realmente era, por baixo de toda aquela obediência forçada. Mas também me ensinou uma coisa importante, que a gente não pode salvar quem não quer ser salvo. A gente pode estender a mão, pode oferecer ajuda, pode mostrar o caminho. Mas cada pessoa tem que escolher por si mesma se quer ser livre ou se prefere a segurança da prisão conhecida. Meus outros irmãos seguiram caminhos diferentes. Alguns saíram da cidade, foram construir vida longe. Outros ficaram, repetiram os padrões que conheciam. Alguns dos homens se tornaram como meu pai, autoritários, duros, controladores. Algumas das mulheres se tornaram como minha mãe, submissas, caladas, resignadas. É triste ver que nem todo mundo consegue quebrar o ciclo, mas é lindo ver que alguns conseguem. E cada pessoa que consegue quebrar o ciclo salva não só a si mesma, mas as próximas gerações. Hoje, com 75 anos, eu olho para os meus netos, meninos e meninas que crescem sabendo que são iguais, que têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, e sei que valeu a pena cada dificuldade que enfrentamos. Minha neta mais velha, a Mariana, estuda medicina. Imagina só, de uma família onde as mulheres mal sabiam ler, saiu uma doutora. Meu neto Pedro é professor, ensina crianças a ler e a sonhar. Eles carregam nosso sangue, mas não carregam nossas cicatrizes. Durante todos esses anos, muitas vezes me perguntaram por que eu resolvi contar essa história. Por que revolver dores antigas? Por que não deixar o passado quieto no passado? E eu sempre respondo a mesma coisa. Porque silêncio mata. Porque quando a gente não conta, quando a gente não denuncia, quando a gente finge que certas coisas não existem, elas continuam existindo. Continuam destruindo vidas, continuam passando de geração para geração como herança maldita. Contar não é só desabafar. Contar é impedir que outros passem pelo mesmo. É ensinar que a gente pode dizer não. É mostrar que existe saída, mesmo quando parece que não existe. Durante minha vida, ajudei outras mulheres que estavam em situações parecidas com a nossa. Ofereci minha casa como abrigo temporário, ajudei com documentos, com trabalho, com coragem, porque eu sabia como era estar sozinha nessa luta. E aprendi uma coisa importante, que a gente não precisa ser perfeita para ajudar alguém. Não precisa ter resolvido todos os nossos problemas para estender a mão para quem está afogando. Às vezes, quem salva a gente é alguém que também está ferido, mas que escolheu usar sua dor para impedir que outros sofram. A tia Luísa, que nos salvou, também tinha suas dores. Tinha sido casada com um homem que bebia e batia nela. Conseguiu se separar numa época em que isso era quase impossível para uma mulher. Talvez por isso ela entendeu nosso sofrimento. Talvez por isso ela teve coragem de nos ajudar. O que eu quero dizer com isso é que todos nós temos cicatrizes. Todos nós temos dores.
Mas a gente pode escolher se vai usar essas dores para se fechar para o mundo ou para se abrir para o sofrimento dos outros. Eu escolhi me abrir. Escolhi usar minha história para ajudar outras pessoas. E descobri que quando a gente conta, quando a gente divide, a dor fica menor. Não desaparece, mas fica mais suportável. Hoje, sentada aqui na minha varanda, ouvindo o riso dos meus netos, olhando para as árvores que eu mesma plantei, eu posso dizer que consegui. Consegui quebrar o ciclo. Consegui transformar dor em força, medo em coragem, silêncio em voz. Não foi um caminho fácil. Houve noites de pesadelo, dias de saudade, momentos de desespero. Houve vezes que pensei em desistir, em voltar para casa, em aceitar o destino que parecia estar traçado para mim. Mas cada vez que pensei em desistir, lembrei da Rosa falando que queria morrer. Lembrei da Sebastiana chorando no tanque. Lembrei do olhar apagado da minha mãe. E encontrei forças para continuar. Se você que está me ouvindo está passando por alguma coisa parecida, quero que saiba. Você não está sozinha. Você não é culpada. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. Pode parecer impossível agora. Pode parecer que não tem saída, que não tem para onde ir, que não tem como recomeçar. Mas sempre tem. Sempre, sempre tem. Procure ajuda. Conte para alguém de confiança. Não aceite que te digam que é normal, que é assim mesmo, que você tem que aguentar. Não aceite. Lute. Grite. Fuja se for preciso. Sua vida vale mais que qualquer comodidade. Sua dignidade vale mais que qualquer segurança. Sua liberdade vale mais que qualquer medo. E se você que está me ouvindo conhece alguém que está passando por isso, não finja que não vê. Não pense que não é problema seu. Seja a tia Luísa na vida dessa pessoa. Seja a diferença entre a vida e a morte, entre o desespero e a esperança. Porque a gente só muda o mundo mudando uma vida de cada vez. E toda vida salva é um futuro inteiro que muda de rumo. Eu sou Jenny, tenho 75 anos. E esta é minha história. Uma história de dor que virou força, de silêncio que virou voz, de medo que virou coragem. Uma história que prova que a gente sempre pode escolher ser diferente do que viveu. Sempre pode plantar flores onde antes só havia espinhos. E que o amor de verdade, o amor que cura, que protege, que liberta, esse amor existe. E vale a pena esperar por ele. Vale a pena lutar por ele. Vale a pena viver por ele.